Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para a escuta da Palavra de Deus. Hoje é dia 30, segunda-feira, 22ª semana do Tempo Comum. Vamos ouvir o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando viram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acabamos de ouvir, irmãos e irmãs, o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 30. Capítulo 4, versículos 16 a 30. Vemos aqui na sinagoga de Nazaré, lendo uma passagem de Isaías. Jesus revela a sua missão e apresenta seu projeto: anunciar a boa nova da salvação, inaugurar um ano de graça. Os ouvintes se revoltam quando Jesus aplica a si mesmo as palavras do profeta. Que ele seja uma luz para nós, chamamos a testemunhar e a continuar a missão de Jesus. Eu sempre, quando rezo este evangelho, irmãos e irmãs, partilho que lá na cidade de Jesus, em Nazaré, quando Jesus diz que essa escritura se completa hoje, mostrando que ele é o Messias, eles ficaram revoltados, principalmente quando Jesus fala que havia leprosos, havia em Israel, havia as viúvas no tempo da seca, porém não se abriram à graça de Deus, a não ser aqueles que eram estrangeiros. Diante disso, há uma grande revolta contra Jesus. E eles levam Jesus no alto do precipício para jogá-lo
para lançá-lo no precipício. E aqui que eu gosto de partilhar e partilho com vocês aqui essa pequena reflexão. Jesus, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Jesus tinha um objetivo, aquilo que eu dizia no início da meditação. E esse objetivo, ele passa e continua a missão. Meu irmão, minha irmã, se nós temos um objetivo, qual é o objetivo nosso? Deve ser Jesus Cristo. Olhar sempre para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, não temos problemas, não temos dificuldades, nós vamos sempre em frente. Quando a gente começa com muita frescura, desculpe dizer assim, a gente não consegue caminhar. Não dá certo na comunidade, não dá certo nas pastorais, não dá certo. Só fica aquele resmungando o tempo todo. Ah, porque é isso, porque é aquilo, porque é não sei o quê, e nada faz. Agora, quando a gente tem Jesus, e nosso objetivo é Jesus, a gente passa pelos obstáculos, pelos pedregulhos, pelas pedras, e vai em frente. E vai anunciando e testemunhando Jesus Cristo. Que você, meu irmão, minha irmã, e que todos nós, no dia de hoje, pensemos bem nisso, em anunciar, testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida. Que assim seja. Vamos pedir a bênção de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado.